Bom dia, continuo me chamando Tércio. Obrigado, queridos. Como tem sido precioso esses testemunhos, cada um deles tem sido encorajador para todos nós, do poder de um Deus capaz de mudar histórias, destinos, propósitos, obrigado, querido, e fazer tudo realmente novo para a sua glória. Nós estamos vivendo já há algumas semanas essa série chamada Restauração, um processo de vulnerabilidade, de liberdade, de casa em casa, semana a semana, nas casas, repercutindo isso, podendo seguir crescendo por outros materiais também, que esta igreja tem disponibilizado, mas todos nesse processo, nesse caminho, nessa busca íntegra, verdadeira, honesta, de sermos restaurados à imagem de Jesus. O objetivo da restauração, ou a razão da necessidade da restauração, é o fato de que o pecado trouxe mazelas, destroçou o ser humano, tem de fato causado danos terríveis, que desembocam não apenas na nossa relação com Deus, mas na nossa relação conosco, na relação com o próximo, na relação com família, e por vezes isso atinge nosso corpo, nosso físico, e Deus é o único capaz de operar uma restauração de maneira completa, integral, plena. Por isso nós temos convidado você a ser íntegro, verdadeiro, apresentar-se em verdade para esse processo, mas também em vulnerabilidade, na perspectiva de que a libertação de Deus, a cura de Deus passa também por um processo de nós convidarmos pessoas a acessarem a nossa vida. A vulnerabilidade é esse ambiente emocional, espiritual, onde nós podemos dizer para os outros sobre nós, com verdade, com sinceridade, mas convidá-los a dar as mãos para nós no nosso processo de restauração. Gente querida, antes da gente entrar na palavra hoje, nós vamos meditar sobre um processo genuíno de restauração. Eu queria só dizer que nós estamos indo ajudar na restauração de pessoas esse ano mais uma vez lá na Amazônia. Estamos nos mobilizando para lá com um grupo de pessoas coordenado pelo nosso querido Jean, Lívia. Nós estamos precisando de alguns profissionais de maneira bem específica e também de homens. Nossa caravana já foi aberta, nós já temos muitas inscrições, estamos felizes porque as mulheres, elas saem à frente, né? E elas já se inscreveram. Nós estamos com um grupo muito precioso de mulheres, e as mulheres, elas são muito estratégicas também nessas viagens missionárias, falando da Amazônia, como há um papel muito específico, intencional, profundo, que só as mulheres podem realizar lá na Amazônia. Mas nós também precisamos de um time de homens para essa nossa viagem, porque também há algumas áreas da nossa viagem que requer que homens precisam estar lá conosco. Então eu queria fazer aqui não é apenas um desafio, mas dar a oportunidade para que você que é homem possa se unir a essa caravana e viver a experiência de estar na Amazônia num propósito maior do que conhecer apenas aquele lugar que é belíssimo, né? Mas poder servir as comunidades ribeirinhas. Nossa viagem missionária à Amazônia, nós pegamos um barco ali em Manaus e nós andamos quilômetros e quilômetros acima do rio para chegar nas comunidades ribeirinhas, onde existem pequenas igrejas que estão atuando, e nós vamos fortalecer estas igrejas, amando as comunidades, servindo. Uma dessas áreas é a área de saúde. Se você é da área de saúde, se você é médico, se você é médica, se você é enfermeiro, enfermeira, nós precisamos de profissionais da área de saúde também. Então quero convocar aqui os médicos que fazem parte dessa comunidade, ou talvez você está aqui, é um amigo, está conhecendo a igreja, pastor, posso ir? Você é convidado a ir. Nós queremos abrir as portas para que profissionais da área de saúde possam estar conosco lá, porque também há uma carência, uma demanda muito grande
nessa área de saúde. Nós, sempre que vamos, podemos realizar muitas coisas. Também você que é dentista, você que pode também servir nessa área, quiropraxista, na área de saúde, diversas oportunidades, fisioterapeuta. Nós precisamos que vocês possam ver a agenda e se colocar à disposição. Cadê o nosso querido Jean? Jean está por aí, Jean? Jean está lá atrás, está um tchauzinho assim, está dando um tchau lá quase na porta ali, ó, Jean. Mas você pode depois entrar em contato durante a semana aqui e falar com o nosso querido Jean. Amém. Vamos abrir a Bíblia no segundo livro de Reis, segundo livro dos Reis, melhor dizendo, capítulo 5, versículos 1 a 19. Nós vamos nos debruçar nessa história, olhando para o processo genuíno da restauração de Naamã. Essa história belíssima vai nos inspirar nesse dia de hoje. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1 a 19, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Fale comigo, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Nós vamos ler o texto durante a pregação, durante toda a reflexão, mas eu queria convidar você a orar nessa manhã, para que o Espírito Santo possa continuar operando, Nós temos uma clareza que Ele já está fazendo algo extraordinário aqui entre nós. Durante todo o tempo de louvor, de oração, de consagração de dízimos e ofertas, há uma manifestação aqui. Talvez você não consiga dar o nome para ela, mas eu quero te dizer, é Jesus no nosso meio. É Ele aqui. E você vai sentir coisas durante essa mensagem que talvez você fique sem saber explicar. Eu quero te dizer que essas coisas, elas são a manifestação do Espírito Santo aqui, presente neste lugar, convidando você a um movimento na direção de Deus para a sua restauração. Vamos orar? Obrigado, Deus, porque grandes coisas o Senhor está fazendo entre nós. Semana a semana desta série, nós temos sido convidados a viver uma restauração profunda. E passos têm sido dados nessa direção. Pessoas têm vivido encontros profundos contigo. Nós temos experimentado a boa mão do Senhor, nos curando, nos restaurando, falando conosco de áreas de oportunidades de crescimento. O Senhor Deus tem estendido a tua boa mão sobre nós, realizando milagres, curas, ó Deus, poderosas em nós, em todas as dimensões. E hoje, mais uma vez, nós te convidamos, Espírito de Deus, para que a liberdade tua entre nós promova algo que homem algum pode promover. Mas que o teu Espírito poderoso, quando age, quando fala, quando toca, quando confronta, quando conforta, ó Deus, quando convence, ó Deus, nos toma de uma maneira tão poderosa, e ó Deus, muda a nossa mente, muda o nosso coração, tira de nós nossos medos, inseguranças, incertezas, culpas, vergonhas, orgulho, arrogância, presunção, prepotência, tudo que não combina contigo. E o Senhor nos abraça, o Senhor não nos afasta, o Senhor nos abraça, e o Senhor nos manda de volta em paz. Que nessa manhã, Deus, algo extraordinário aconteça neste lugar, mas também aconteça sobre a vida daqueles que estão agora em casa, ouvindo essa palavra, sentados num sofá, ou no hotel, em algum ambiente, ou num carro, seja onde for, que essa palavra visite e promova, ó Deus, um processo genuíno de restauração, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja. Amém. Que nessa manhã, Deus ministre no coração de você que está conectado conosco,
de algum lugar ouvindo essa palavra, mas também o Senhor nos visite de uma maneira extraordinária aqui. Já está fazendo, né? Queridos, esse texto ele é impressionante, ele tem mexido demais comigo. Ministrei mais ou menos um mês, uma parte desta palavra aos homens aqui, mas o Senhor foi amplificando essa palavra no meu coração. E eu tenho certeza que essa manhã Deus vai nos chamar para esse processo genuíno de restauração. Na verdade, o tema da mensagem é esse: discernindo o meu processo de restauração, para entender se nessa análise, nessa avaliação, nós estamos de fato vivendo um processo divino ou pessoal. Então, eu quero que você registre o nosso tema hoje. Fala comigo: discernindo um processo genuíno de restauração. Ore sobre isso, peça a Deus que Deus possa falar ao seu coração. Naamã, que será o objeto da nossa percepção, do nosso tempo de avaliação hoje aqui, a vida dessa pessoa, não é ele um homem precioso, comandante do exército da Síria. A Bíblia vai dizer no versículo que lemos que ele era um grande líder entre o seu povo, respeitado, admirado pelas suas conquistas. Deus estava inclusive operando. Esse texto também me mostra que Deus está no governo de todas as coisas. Aqui é um sírio e Deus está abençoando a vida dele. O texto diz que Deus concedeu a ele muitas vitórias. A Bíblia afirma que até mesmo o seu senhor, preste atenção, até mesmo o seu senhor, que era o rei da Síria, o respeitava e o admirava. Ou seja, ele não era qualquer pessoa. Ele era um homem que era, dentro do contexto da sua nação, honrado pelo seu próprio rei. Possivelmente Ben-Hadad, isso está registrado em 2º livro dos Reis, capítulo 8, 7. Era o rei que governava sobre a Síria nesse tempo. Mas o texto que lemos diz que esse grande guerreiro ficou leproso. E o capítulo 5 do versículo que lemos agora até o versículo 19 vai nos mostrar um processo profundo de restauração na vida deste homem. Um processo poderoso, um processo inspirador. Eu diria que é um processo também pedagógico, que pode nos ajudar a discernir o nosso próprio processo de restauração. Muitas lições estão presentes nessa história da restauração deste homem chamado Naamã. E o meu propósito nessa manhã, com a ajuda do Espírito Santo, no temor do Senhor, é refletir com você sobre este processo de restauração que Naamã viveu, passou, e convidando o Senhor para que nos ajude a avaliar o nosso próprio processo de restauração. O que é importante falar nesse início também é que, embora o processo que a Bíblia cita nesse primeiro versículo sobre Naamã é que ele havia sido atingido por uma lepra. Então, de imediato, nós já detectamos aqui uma necessidade de restauração na área física, na área do seu corpo. Mas o que nós vamos olhar nesse texto é que muitas vezes, como Naamã, nós nos aproximamos de Deus, ou somos levados a Deus, ou somos apresentados a Deus na busca de uma cura que aparentemente ela pode ser apenas física. Mas quando Deus nos encontra, eu quero dizer para você que ninguém na terra faz o que Deus faz. Ele diz: você vem em busca de uma cura física, mas para que você viva a vida plena, eu vou tocar você em todas as áreas. Deus não vai deixar você voltar só com a cura física. Se você chegou hoje aqui buscando cura física, eu quero dizer que Deus quer te entregar cura física, emocional e espiritual. Talvez você chegou aqui pedindo a Deus cura emocional. Deus vai querer curar você emocional, físico e espiritual. Se você chegou aqui buscando a cura espiritual, Deus quer tocar nas 3 áreas em você. Deus, a propósito, é o único que tem poder para fazer essa obra de forma integral. De forma integral. Nós vivemos num estado, e eu quero abrir os olhos das pessoas que estão aqui nessa manhã, onde as pessoas sinceramente erradas, fale comigo esse termo, sinceramente erradas,
Elas têm buscado socorro nessa cidade em muitos lugares. Eu quero dizer que nem mesmo esse lugar aqui pode curar você. Porque quem pode curar é uma pessoa, é Jesus. Não há ninguém capaz de curar algo de forma completa e definitiva que não Jesus. E as pessoas na busca da sua cura, seja ela física, emocional, espiritual, vão a lugares, dentre elas igreja. Mas hoje eu quero que você saiba que se você for curado aqui hoje, será por causa do encontro seu com Jesus. Não saia daqui dizendo, naquele lugar cura. Não se fala, uma pessoa me curou naquele lugar. É diferente. Mas eu quero dizer para você que as pessoas vão às igrejas hoje, muitas pessoas estão nas igrejas da cidade, mas muitas pessoas vão a terreiros, a centros espíritas. E não cabe a nós julgarmos essas pessoas porque elas estão sinceramente com dores, precisando de ajuda. Mas não vão encontrar lá. Pessoas vão para falar e lidar com uma dor, por exemplo, de uma ferida emocional, que é a separação com um ente querido, que partiu, que morreu, e na busca de uma consolação, são convidados para ir para lugares assim, como quem o espírito daquela pessoa morta vai aparecer e vai falar com ela e de certa maneira trazer um alívio. Isso é tão sério, querido, tão sério. Eu quero abrir os olhos de vocês que estão aqui sobre isso, porque isso é um engodo, isso é um engano. Porque a Bíblia vai dizer que não há comunicação entre homens vivos e aqueles que morreram, partiram. Não existe essa comunicação. Então, pastor, quando eu vou lá, eu já fui e alguém falou comigo, meu filho falou, meu marido falou, meu tio, minha mãe, meu pai. Não foram eles que falaram. Quem falou foi um espírito maligno imitando a voz do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó. Pastor, mas falou uma coisa que ninguém sabia, só eu sabia. Você precisa entender que os demônios, o diabo, quando foi expulso do céu, ele foi com um terço de demônios, de anjos caídos, que são demônios, e eles trabalham em rede. É como se fosse a web mesmo, fosse uma rede de comunicação. Porque, querido, eles se comunicam entre si e mandam informações. E demônios aqui, que ouviram o que você falou numa briga com uma esposa, mandam uma comunicação para outro demônio lá e tal. E essas coisas se comunicam. E quando você, então, vive uma experiência como essa num terreiro, num centro espírita, uma voz se manifesta falando uma história que só você sabia. Porque naquele momento, na esfera espiritual, demônios ouviram. E vão falar literalmente aquilo que foi dito pelo seu pai e pela sua mãe. E naquele momento a pessoa, ela chora, ela entra numa êxtase, achando que está acontecendo uma comunicação com... Não, mas não, o que está acontecendo é uma prisão. Isso é tão profundo porque a gente acompanha pessoas aqui que ao se converterem vão contando para nós as histórias de como elas se tornavam escravas emocionais daquilo que se ela não fosse na semana que vem ou no dia que vem, ela ficava em angústia. Por quê? Porque a obra do demônio, ela não é completa nem definitiva, nem produz paz. Produz mais angústia, desespero. Então eu quero dizer para você, querido, nós estamos aqui hoje para um encontro com uma pessoa, Jesus. E que a obra que Ele vai fazer e quer fazer hoje aqui, ela é completa e definitiva. Fala comigo, a obra de Jesus é completa e é definitiva. No caso de Neemias, Deus operou de forma integral. O seu problema físico foi restaurado, suas emoções foram tratadas. O contexto de uma lepra era um contexto complexo. E nós temos aqui uma raridade na história bíblica. Alguém leproso exercendo uma função. Porque a lepra isolava. A lepra colocava você numa separação social. Então é importante você entender a angústia do coração desse homem. O sofrimento desse homem, que certamente devia andar se cobrindo todo nas suas batalhas e guerras, tentando esconder aquilo que no secreto ele sabia. No secreto ele tinha. Nós vamos olhar então para essa história e ver que Deus vai curar emocionalmente Naamã. Mas nós vamos ver nessa história que Deus também vai curar esse homem de forma espiritual. E essa é a completude da obra de Deus, uma obra genuína de restauração. Então vamos lá, vamos discernir esse processo genuíno. Primeiro, eu preciso admitir
que eu também necessito de restauração. Nessas semanas que estão se passando, cujo tema é restauração aqui, é possível que alguns de nós ainda estejam assim, mas eu acho que não preciso. Não há ninguém nesse auditório, não há ninguém, absolutamente ninguém, nesse auditório que não precise também de restauração. Deus não pode fazer algo na sua vida se você não admitir. Se você não lidar com integridade, se você não lidar com a verdade para consigo mesmo, eu preciso de restauração. E é isso que acontece na vida desse homem. Naamã admite que precisava lidar com a sua restauração. O versículo 4, ele deixa isso claro, por quê? Porque nessa história de vitória, presta atenção dele contra o rei de Israel, Síria contra Israel, a Bíblia vai dizer que esse homem traz uma menina de lá, chamada, fale comigo, menina sem nome. Esse é o nome dela, a Bíblia não vai. Ele traz essa menina para dentro da casa, escrava, serva, e coloca na mão do seu marido e diz, olha, ela é escrava, é serva, trouxe de Israel numa das batalhas, está aqui. E essa menina começa a servir na casa daquele homem. Mas o contexto bíblico vai mostrar que um dia, fale comigo um dia, eu fico imaginando que esse homem não conseguiu escapar dos olhos daquela menina. Um dia ele passa, ele devia estar de bermuda, ele devia estar sem camisa, e a menina observa que o seu senhor tinha uma grave doença. Na verdade, no hebraico, no original, inclusive, o texto bíblico é muito importante você entender, ele não fala só da lepra como enfermidade. O termo que eles escolhem para falar aqui, de lepra, fala que ele possuía também enfermidades outras na pele dele. Ou seja, o problema dele era mais grave. Aí alguns podem tentar interpretar que não, então o problema dele não era lepra, por isso que ele foi curado. Só que você for olhar, estudar o texto bíblico lá em Lucas, quando Jesus dá testemunho sobre a fase exatamente em que Eliseu viveu, ele vai dizer o seguinte, presta atenção, lá em Lucas capítulo 4, ele vai dizer que em todo Israel havia muitos leprosos no tempo de Eliseu, mas só uma pessoa foi curada por Deus, Naamã, um estrangeiro. E sabe por quê? Porque Jesus está ressaltando naquela história dele lá em Nazaré, onde ele queria fazer milagres na sua terra, e ele não fez por causa da incredulidade. Ou seja, Jesus dá testemunho que o que aconteceu lá com Naamã foi cura de lepra mesmo, não foi doença de pele. Deus fez algo extraordinário. E nesse contexto você pode imaginar aquela menina olhando e falando, meu Deus, o meu Senhor é leproso. Se ela era de Israel, testificando com Lucas capítulo 4, ela sabia que Israel tinha muitos leprosos, e o caos que era a história de uma vida de alguém leproso. Então essa menina vai dizer, eu sei de um profeta lá na minha terra que é capaz de curar. Deus vai usá-lo para curar. Então aquela menina chama a sua esposa e chama a esposa de Naamã e fala para a esposa de Naamã, olha, na minha terra tem um homem, um profeta chamado Eliseu, que ele pode ser um instrumento para a cura do seu marido. A história chega para Naamã. A esposa, você pode imaginar que também devia sofrer bastante com aquilo. Fala para o seu marido, e o versículo 4 do capítulo 5 vai dizer que Naamã vai contar para o rei sobre essa possibilidade. E aqui o que a gente vê é que Naamã, ele decide enfrentar, fala comigo, Naamã decide enfrentar a sua restauração. Ele reconhece que precisa, e ele vai até o rei pedindo isso. A minha primeira pergunta para você hoje, você reconhece que necessita de restauração? Um processo genuíno de restauração começa por reconhecer que eu preciso. Mas observe o texto, porque o texto vai mostrar essa menina, e para mim me chama a atenção demais, porque aqui tem uma segunda verdade, é que Deus quer usar pessoas inesperadas para a minha restauração. Deus usará pessoas inesperadas. Aquela menina que vem, que não tem nome, que a Bíblia não cita, ela é anônima, ninguém dá para ela identidade, é uma menina de Deus.
É uma menina que conhecia o Senhor. É uma menina que já tinha experiências com Deus. E ela é levada de Israel para dentro da casa daquele homem, daquele comandante. E essa menina então, inesperadamente, é o canal que Deus vai usar para a restauração do seu Senhor. À medida que aquele homem leva a sério a palavra daquela menina improvável, mais um passo está sendo dado no processo da restauração. Vamos ler versículos 2 a 6, seguindo o texto que nós lemos, apenas o primeiro versículo. Ora, este grande guerreiro ficou leproso. Versículo 2, ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Bem, observe, à medida que ele leva a sério aquela improvável menina, Deus abre mais uma porta para a restauração dele. Ele vai falar com o seu senhor, o rei então dá licença para o seu comandante ir para Israel, entrega para ele uma quantidade enorme de presentes para que leve para o profeta. Aquele homem então sai com carros, com presentes, com soldados, com cavaleiros, em direção a Israel. E queridos, essa história aqui é tão profunda. Por quê? Porque nós vemos no meio de uma história de restauração como batalhas vão ser levantadas para impedir. Batalhas. Porque veja bem, uma carta é enviada para o rei de Israel. Naquele tempo, provavelmente o rei Jorão era o rei de Israel. Ele vai receber a carta. E a Bíblia diz que quando ele recebe aquela carta, esse rei de Israel, ele entra numa grande crise. Eu quero que você possa ver o processo em que Deus começa a usar aquela resposta de Deus, que aquela menina, para ele ir para Israel, os obstáculos que vão surgir. Versículos 2 a 6 vão mostrar exatamente isso. E aí, querido, o rei de Israel, quando recebe a carta, lê a carta. E a carta no final você viu, né? Estou te enviando o meu comandante com essa carta para que você mande de volta para mim curado da lepra. Você já entendeu o que está acontecendo aqui? Está entendendo? Bom, Israel estava debaixo de um período tenso, onde a Síria estava dominando sobre Israel. Havia perdido guerra, batalha, essa menina é levada para a Síria exatamente por causa disso. Então o que está acontecendo aqui é uma cartinha política. Ela não é uma só carta de cuidado, não, com o comandante. É uma carta dizendo assim, ó, se você não resolver esse problema, eu tenho mais uma razão para invadir Israel e colocar vocês numa situação complexa. O que nós temos aqui do rei Ben-Hadad, querido, é uma espécie de, preste atenção, provocação de guerra no meio de uma restauração. É isso. Agora o rei de Israel, o rei Jorão, você vê isso lá, 2 Reis 3:1, ao receber essa carta, a Bíblia diz que ele entra numa crise, num desespero. E amado, a pergunta do rei, que está registrada aqui no versículo 7, diz assim, olha só: por que esse homem me envia alguém para que eu o cure de lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Olha só. O rei disse, não, peraí, esse negócio aqui é maior. Agora, querido, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Quando Jesus fala no capítulo 27, lá, 4:27 de Lucas, que nesse tempo em Israel havia muitos leprosos, preste atenção, o rei Jorão estava com uma crise que era
também de saúde dentro do contexto de Israel, com um número tremendo de pessoas que estavam sofrendo de lepra e ele não podia fazer nada. Então você agora se depara com uma crise realmente do rei. E a crise do rei, vem cá, tem tanto leproso aqui que não é curado, agora vem um estrangeiro para eu curar, e o rei dizendo que se eu não curar a coisa vai complicar? Então, mas tem razões profundas para esse questionamento de Jorão aqui, e esse desespero. Há uma justificativa, como ele faria isso? Mas a Bíblia diz que lá tinha um homem de Deus, fale comigo, um homem de Deus, chamado Eliseu. Esse homem Eliseu, ele se levanta ao saber da notícia que o rei rasgou suas vestes, desesperado, vai até o rei e diz assim: rei, faz o seguinte, manda o comandante lá na minha casa. Quantos aqui são pessoas de Deus? Levanta a mão. Você já entendeu o que Deus está falando, né? Quando a crise aperta, algum homem, alguma mulher de Deus tem que levantar e dizer assim: não, mas eu sei alguém que pode fazer algo por ele. Você não se desespera igual o rei. Você se levanta como profeta e diz: não, manda lá em casa que eu vou orar com ele lá. Ei, você tem amigos nessa cidade que está desesperado como Naamã. Deixa eu te dizer, levanta a tua voz e diz: ei, eu sei quem pode curar você, vem aqui na minha casa. Se é o seu patrão, fala para ele: patrão, manda a pessoa vir falar comigo. Eu sei a quem buscar. Esse profeta então entra na história de fato. Era sobre esse profeta que a menina estava falando. E ele diz: manda. Agora, querido, o ponto central dessa lição aqui é que Deus vai usar pessoas inesperadas para a minha restauração. Fale comigo, Deus quer usar pessoas inesperadas para a minha restauração. Deus quer usar. Querido, o que está acontecendo aqui está acontecendo porque, apesar de todo o orgulho daquele homem, Naamã, ele considera a voz daquela menina. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É possível que Deus esteja querendo usar pessoas na sua vida, mas você pode até estar olhando para essa pessoa e dizendo assim: mas vem cá, essa é uma escrava, ela é uma serva. Mas inúmeras histórias eu conheço de pessoas que se converteram de uma ajudadora na casa, sabe? Alguém que colaborava na área da limpeza na casa e que observou o patrão e a patroa, observou e um dia decidiu abrir a boca como essa menina de Naamã, dizendo: tem um profeta para curar a tua casa. Inúmeras. E quando aquele chefe, aquele homem, aquela esposa ouviu o coração daquela simples pessoa que estava lá limpando a casa, Deus pôde acessar a família e mudar o destino daquela família. É isso que está acontecendo. Deixa eu te dizer, querido, talvez você olhe para algumas pessoas, você até as considere inferior, tentando ajudar você, mas você olha para ela, a classe social dela é inferior. Deixa eu te falar, abre os teus olhos e ouvidos, porque pode estar vindo a cura por meio dessa pessoa para a tua casa. Não despreze ninguém no processo da sua restauração. Olha, queridos, deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Posso falar isso, minha esposa é testemunha disso. Nós acreditamos no que está lá em Atos capítulo 2, que a Bíblia diz que quando o Espírito fosse enviado sobre toda a carne, desde as crianças até os servos e as servas que crescem em Jesus, Deus iria usar para profetizar. Houve momentos da nossa história de vida, família, minha e da Marta, lá em casa, onde nós estávamos orando, e de repente com Laila e Radassa, sai algo dos lábios da Laila, ou sai algo do lado da Radassa, dos lábios da Radassa, e abre o céu, o nó é desfeito. De repente você diz: peraí, fala de novo, fala de novo. Não é a filha que está falando, é o Espírito pela boca da sua filha. Não despreze o seu filho, não despreze a sua filha, querido. Deus pode estar querendo usar seu filho na sua restauração. Lembro de uma menina de 7 anos de idade, que a mãe se converteu aqui, ela tinha uma guerra contra o cigarro, ela não conseguia abandonar o cigarro. E querido, deixa eu te dizer, a questão do cigarro não é religiosidade não é religião. Não tem nada a ver com isso. Você vai entrar no céu se você crê em Jesus fumando cigarro ou não fumando. Não é sobre isso. É sobre o estrago que o cigarro faz na tua vida, faz no teu filho, vai fazendo em você e em quem está à tua volta. É sobre a questão muito mais ética.
E aquela mãe fumava e esbaforava na direção dos filhos. Gemelese lembra bem que quando a menina fez 7 anos, 8 anos por ali, né? Lembra quantos anos ela tinha? A Tainá? 7 anos. Aquela menina se converteu entre nós. Frequentava a casa da Gema e do Elias. A rua inteira das crianças iam para dentro da casa deles, eles evangelizavam. E aquela menina então vira para a mãe, e a mãe diz assim: você vai fazer 7 anos, você pode me pedir o que você quiser. Você imagina uma menina de uma vila, pobre, ela podia pedir o que ela quisesse, mas Deus queria libertar a mãe. Então aquela menina é a boca de Deus para falar com a mãe: mãe, eu quero um presente da senhora. Eu quero que a senhora abandone o cigarro, porque não faz bem para você e nem para nós. Deus vai te ajudar. Deus quer te libertar, mãe. E aí o que uma mãe faz quando uma filha de 7 anos, aquela mãe foi liberta do cigarro por uma palavra profética de uma criança de 7 anos. Não despreze as pessoas que Deus quer usar na sua restauração. Terceira lição desse texto: processo de Deus, ele é um processo lindo. Diga comigo: Deus usa pessoas inesperadas, mas Deus quer usar processos inesperados. Olha que coisa importante, na minha restauração, não é apenas sobre pessoas inesperadas que Deus quer usar. Você e eu vamos ser convidados por Deus para entrar num processo também inesperado. E aí você vai olhar para o texto e você vai ver isso. Deus usa processos inesperados para a sua restauração. Todos nós aqui, todos nós temos em mente, incrível, né? Porque Deus nos deu uma cabeça, inteligência, discernimento, papai. Nós temos em mente o plano perfeito da minha restauração. Tem ou não tem? Se você está vivendo em um processo de luta na sua área física, você escreveu todo o projeto da sua restauração física. Se você tem um plano aí, se você tem um problema na área emocional, você, de Deus, para me curar, você faz assim, assim, assim. Aí gente, todos nós achamos que sabemos a melhor maneira de Deus fazer a nossa restauração. Mas eu quero dizer para você, querido, que a restauração que Deus tem para você e para mim, ela não vai ser como você pensou. Ela vai ser do jeito de Deus. O tema da mensagem é discernindo um processo o quê? Genuíno de restauração. Então vamos lá falar sobre isso? Não vai ser do seu jeito. O processo genuíno é do jeito de Deus. Observe o texto. O que está acontecendo? Ele sai com aqueles presentes e a carta e chega em Israel. Apresenta a carta, o rei entra em desespero. E aí o profeta entra na cena e diz: não, rei, pode mandar lá em casa. E ele chega na casa do profeta. Mas querido, quando ele chega na casa do profeta, ele tem uma surpresa. Porque ao chegar na casa de Eliseu tem um servo chamado Geazi, e ele manda Geazi ir ao encontro de Naamã, que está parado na frente da sua casa. A Bíblia diz: com seus carros, com seus cavaleiros, com os presentes. Então sai Geazi da casa do profeta e vai até Naamã. E lá fala para Naamã o seguinte: Naamã, é o seguinte, o Eliseu, o profeta, mandou um recado para você. Você tem que descer para o Rio Jordão, e lá no Rio Jordão você deve mergulhar 7 vezes, você será completamente curado da lepra. Gente, aqui a gente vai perceber a semelhança entre eu e você com a nossa restauração. O texto bíblico vai dizer que Naamã fica indignado. Fale comigo: indignado. Sabe por quê? Porque na mente dele, por ele ser um comandante, presta atenção, por ele ser honrado por quem? Pelo seu rei. Jamais o plano podia ser esse. Jamais se deveria ser tratado dessa maneira. O cara nem saiu da casa, esse tal desse. Eu fico imaginando, agora sou eu, tá? Ele pensando na menininha, a escrava. Assim, não, peraí. Não está batendo.
A menina falou que tinha um homem de Deus aqui, um profeta. Mas o homem nem saiu de casa. Manda um servo. Na mente dele, gente, o que vai aparecer aqui, o que vai aparecer no texto, é que possivelmente na mente deste homem ele está dizendo assim: eu não sou alguém qualquer. Eu não sou qualquer um. Eu não posso ser tratado dessa maneira. Vai aparecer orgulho, vai aparecer presunção, vai aparecer prepotência. Ouça aqui comigo, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, o que aparece não é o nosso maior problema. Eu vou repetir. Às vezes o que aparentemente é o que mais eu preciso de restauração, no caso de Naamã, a lepra, não é o maior problema que nós temos e que precisa de cura. Naquele momento, a alma desse homem aparece. E você vai ver que Deus tem que mexer. Queridos, ninguém conhece você tão bem como Deus, nem mesmo o rei. Mas Deus conhecia Naamã. E Deus sabia que esse homem precisava de uma cura completa. Ele precisava ser mexido de dentro para fora. Aquele processo de Deus mandar Geazi e não Eliseu sair, é porque tinha que aparecer a necessidade interior da obra divina. Ele precisava ser curado do orgulho, da arrogância, da prepotência, da autossuficiência. Ele havia imaginado, acreditado, como nós também, que a nossa posição social nos coloca numa condição melhor do que os outros. Deixa eu dizer, nós não somos o que nós fazemos. Fala para a pessoa do lado: você não é o que você faz. Fala assim: você vale muito mais do que isso para Deus. Nossa identidade não está no fato de ser comandante, não, querido. Não tem nada a ver com isso. Só que ele chegou numa terra onde os princípios são outros. E Deus vai trabalhar com isso. Eu quero que você observe o plano de Naamã. Olha comigo o plano de Naamã. Observa lá, versículos 7 a 12. No seu plano, nós vamos observar aqui toda a arrogância e orgulho. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que esse homem me envia alguém para que eu cure de lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros, parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vai, lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou o quê? Indignado, e saiu dizendo: olha o plano todo aí, olha o plano dele. Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, não o servo, ele invocaria em pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão no lugar infectado, afetado pela lepra, e me curaria. Aí ele vira e fala assim: mergulhar no rio Jordão? Fala comigo, se mergulhar no rio Jordão. Quantos aqui já foram no rio Jordão? Levanta a mão aí. Tem uma galera aqui que já foi a Israel, né? Eu e Martinho tivemos o privilégio de fazer um rafting no rio Jordão. Eu tinha uma imagem do rio Jordão. Eu achava que ele era lindo, cristalino, limpíssimo. Ei, Martinho. Gente, quando entramos no rafting e começamos a andar no rio Jordão, foi me decepcionando. Olhava para Martinho assim, lixo na água. Tudo bem, lá onde tem o batismo é outra coisa. Mas esse homem conhecia o rio Jordão. Ele falou assim: lá em Damasco, você está de brincadeira. Se é para mergulhar no rio, eu vou mergulhar no rio Abana e Farfá, lá de Damasco. Incomparavelmente. Olha o plano todo na cabeça. Não. No rio Jordão, olha a arrogância, no rio Jordão. Eu no rio Jordão? Não. Na minha restauração e na sua
Deus não vai usar só pessoas improváveis. Fale comigo, Deus vai usar processos improváveis. Você está aberto para entrar? E esse é o quarto passo. Será que você não está resistindo ao processo de Deus? Um processo genuíno precisa agora me submeter. Olha lá. Eu preciso me submeter humildemente. Isso é a quarta lição desse texto. Meu amado, Deus tem um processo. Submeta-se a esse processo humildemente. Humildemente. E aqui no caso, Deus vai usar os improváveis de novo. Olha só, querido. Porque os seus servos, os seus soldados viram para ele e falaram assim: mas rei, não é tão complicado assim. É só descer no rio e mergulhar 7 vezes. Eles ainda falam assim: se fosse algo muito complicado, tudo bem, mas é simples, é só descer lá no Rio Jordão e mergulhar. Bom, não era tão simples assim, porque o rio não estava do lado da casa do profeta Eliseu, estava mais ou menos a 40 quilômetros de onde eles estavam. Então também mexeu com ele isso, né? E para mim, me parece que Deus também faz essas coisas. Você quer mesmo? Você está afim de um processo? Você precisa pagar um preçozinho aí. Você tem que se comprometer com o teu processo. Fala para o teu irmão, e se compromete com o processo. Às vezes a primeira barreira, 40 quilômetros, um rio sujo. Não. Mexe com nossas entranhas, meu amado. Você vai ter que se submeter humildemente ao processo. Você acha que o seu processo de restauração vai acontecer assim e amanhã já está tudo? Não, Deus talvez está dizendo: vai levar 3 anos, mas eu vou fazer. Se submete, os teus 3 anos são os 40 quilômetros, querido. Se submeta humildemente ao processo que Deus quer fazer com você. Me lembro no momento de crise aqui na igreja, 2010, crise minha, pessoal, tremenda. Eu recebi uma ligação de Brasília. Eu estava num momento, a Martinha lembra, num momento muito em crise, achando que as coisas não estavam indo como deveria ser. Martinha conhecia a minha alma profundamente e Deus muito mais. Eu lembro que eu recebi uma ligação de Brasília, de uma igreja, terceira igreja batista do Plano Piloto. O pastor sênior daquela igreja, que havia sido pastor 45 anos, estava passando o cajado. Ele me liga, ele diz: olha, a igreja me permitiu indicar a pessoa. E eu tinha pregado 3 anos seguidos naquela igreja, pastor Mateus, amigo dos meus pais. Ele disse: Deus colocou no meu coração que é você. Queridos, naquele tempo, essa igreja, ela havia explodido em Brasília. É uma igreja relevante em Brasília. Havia explodido, eles haviam comprado um terreno no Lago Sul. E a ligação para mim era exatamente como eu vou dizer, era uma ligação espiritual, era sobre uma visão espiritual. A condição da igreja, o que Deus estava fazendo, os projetos missionários espalhados, e Deus falando, e muita coisa acontecendo naquela igreja. Ouça, toda a visão que Deus tinha no meu coração e da Marta para Monte Serra já era uma realidade naquela igreja. Já era uma realidade. E no final, a fala do pastor, e ele falou: isso aqui pouco interessa, pastor Tércio, mas eu também preciso falar. Você vai colocar suas filhas numa escola internacional, você vai morar no Lago Sul, numa escola internacional, suas filhas vão poder estudar, e vai ser assim, seu rendimento vai ser tanto. Queridos, eu desliguei aquele telefone, e a Marta sabe disso. A minha vontade humana, pessoal, era entrar num avião para Brasília. Porque eu sabia que depois do que a gente tinha vivido, que nós tínhamos vivido, Zé, em 2010, aquela transição nossa para o Mali, a volta, a igreja tinha passado por uma turbulência. Era muito mais fácil voar para um outro lugar do que encarar o meu processo de restauração. Deus estava me humilhando, Deus estava me quebrando. E aquela oportunidade me colocou diante de uma possibilidade: ou você se submete humildemente, pede perdão, que foi o que eu fiz, e aceita que existe um processo que não vai ser rápido, vai demorar, mas que eu vou dar as mãos para você. Ou você é livre, pega o voo e desce. E sabe como é que o Espírito me respondeu isso?
Eu entrei numa crise de 3 horas. A Marta acompanhou a minha crise de 3 horas. Porque nessa hora, sabe o que vem na sua mente? Não, isso é uma porta aberta por Deus. Não, entra aí, cara. Na verdade, é incrível como o ego e Satanás, eles tentam te preservar nessa hora de passar pela humilhação. Quando na verdade o caminho da ressurreição, ela é a humilhação, a cruz, mas depois vem uma ressurreição. Depois vem, querido. Mas eu quero te dizer que o processo de restauração genuíno, ele dói. Ele dói. Mas você pode fugir dele. E quando eu estava em oração de joelhos, eu ouvi o Espírito Santo falar ao meu coração, dizendo assim: meu filho, você pode pegar o voo, você é livre, você pode. Você pode ser uma bênção lá também, assim como em Porto Alegre, você pode ser bênção em Brasília, você pode. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu vou te explicar mais ou menos o que vai acontecer com você. É como o povo diante do Mar Vermelho. É exatamente essa tua realidade espiritual hoje. Para chegar na terra prometida, tinha que crer num Deus que ia abrir o mar. Tinha que entrar por um processo de deserto. Aí Deus começou a ministrar tudo para mim, tudo para mim. No deserto não foi fácil. Faltou água, mas Deus transformou a água doce, amarga em doce, amém? Faltou água, Deus tirou água da onde? Da pedra. Faltou provisão, Deus mandou de onde? Do céu. E Deus começou a ministrar no meu coração e falou: meu filho, deixa eu te dizer, se você pegar o voo, é como se você pegasse o voo da beira do Mar Vermelho e chegasse na terra da Canaã sem viver nada dos milagres na sua vida e no seu povo, no meu povo. E naquele momento a pergunta veio: Deus é bom demais, né? Você quer pegar o voo ou você quer passar no Mar Vermelho de pés secos? E ali mesmo, em 3 horas, Deus resolveu a minha crise. Eu quero passar. Eu quero passar, Pai. Eu quero ver o Senhor tirar a água da rocha, Pai. Eu quero ver, sim, Senhor, o Senhor transformar a água amarga em doce, Pai. Eu quero comer do maná diário, Pai. Eu quero isso, Senhor. Então fica, Técio, fica com a sua família, porque a minha nuvem não se moveu ainda. Ela está parada. Quero dizer para você que passado tantos anos, 14 anos, daquela minha crise, eu tenho visto Deus abrir o Mar Vermelho. Tenho visto Deus parar o Rio Jordão e atravessar em terra seca. Tenho visto Deus tirar a água da rocha, transformar a água amarga em doce. Tenho visto Deus fazer coisas extraordinárias, de dentro para fora. Mas, amado, você tem que aceitar o processo e submeter-se humildemente a Ele. Talvez você está aí se debatendo no seu casamento. Eu não vou aguentar esse homem. Se dobra diante de Deus e fala: Deus, faz um milagre no meu coração. Talvez você está desistindo do teu filho. Não desiste, querido. Se submeta. Se submeta. Quinta lição. Os servos mobilizam esse homem. O texto diz que ele desce ao Jordão, mergulha 7 vezes, conforme a ordem do Senhor. Ou seja, ele vive o processo. E o texto diz assim: e ele foi o quê? Fala, purificado. E a sua pele tornou-se como a de uma criança. Olha o poder da restauração de Jesus, tá? Olha o poder da restauração. Porque é isso, quando eu me submeto, eu colho a restauração. E Deus faz algo extraordinário. Então o que eu faço agora? O que eu faço? Volte e agradeça as pessoas que participaram da sua restauração.
Volte e agradeça. O texto diz que Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há em nenhum outro lugar Deus senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou-se. Interessante aqui, aquela quantidade de presentes, 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, aquelas 10 peças, mudas de roupas raras, de roupas finas, de luxo, são recusadas por aquele profeta. E eu quero que você entenda que não é que é um problema o profeta ter recebido um presente, não, porque ele inclusive diz assim: não vou aceitar. Mas quando você olha lá na frente, depois você lê em casa o restante do capítulo, Geazi vai pegar, é só um parênteses, e vai fugir correndo atrás de Naamã, depois de curado, e Naamã dá o presente para ele. Ele então usurpa algo que o profeta não quis. E quando ele volta mentindo para o profeta diz: este não era o momento de receber esse presente. Então, só para dizer claro, não é que o profeta não pudesse, mas o profeta discerniu que aquele não era o momento de receber. Há momentos na sua vida, querido, que você precisa ter coragem de dizer não para um presente, porque Deus está dizendo: não é o momento de você receber esse presente. Isso aqui está aqui. E eu fico pasmo com isso, presta atenção, porque Geazi caminhava com ele, sabe quantos anos? 15 a 20 anos, ou seja, era um discípulo que já sabia dos princípios do seu Senhor, mas o coração dele ganancioso faz ele cair. Voltando ao texto, fechou esse parênteses, que coisa profunda. Este homem então, querido, volta na casa de Naamã, recusa os presentes, Eliseu recusa os presentes de Naamã, mas aqui há uma atitude linda. A atitude é: volte para agradecer quem participou do seu processo. Ei, quantas pessoas Deus tem usado na sua vida? Quantas pessoas Deus tem usado na sua restauração? Esses tempos eu fiz isso. Eu liguei para pessoas que Deus usou na minha restauração. Dei um abraço da minha mãe querida e falei: mãe, obrigado por tudo que você investiu na minha vida, por tudo que você orou por mim. Meu pai já não é vivo, mas eu escrevi uma carta para o papai antes dele falecer, agradecendo pela vida dele na minha vida. Agradeça a pessoas, volte lá, agradeça. Sai daqui hoje dizendo: quem foram pessoas que o Senhor usou e que hoje está sendo instrumento na minha restauração? Agradeça, agradeça. Aqui você já começa a ver a obra sendo feita de cura neste homem. Aonde agora? Aonde agora? Na alma. A dobra do orgulho, da presunção, da arrogância, dá lugar agora, porque Jesus de novo, Ele não vai curar você e eu apenas em partes. Se nós quisermos, Ele vai curar tudo. Agora um homem humilde volta. Os soldados que viram um homem arrogante falando: jamais vou mergulhar no Rio Jordão, agora estão sendo levados por ele, porque o texto diz que ele e toda a caravana foram. Ele e toda a caravana. Olha o poder de uma obra de cura. Imediatamente você já leva os outros com você para um novo coração, uma nova dimensão de postura. Sai daqui hoje e agradece. Um processo genuíno de restauração passa pela gratidão. 6º lugar, descubra Deus na sua restauração e faça uma escolha. Qual é? Faça uma escolha. Esse é o 6º princípio para nós. Faça uma escolha de não adorar mais ninguém, só a Ele, só a Jesus. Deixa eu te falar, querido, aqui acontece o milagre espiritual neste homem. O texto diz: e disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra,
Pois teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe, observa isso, por uma única coisa: quando meu Senhor, que era o rei, vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Queridos, o que está acontecendo agora na vida de Naamã aqui é o toque de Deus na área espiritual dele. Ele era um adorador do Deus Rimon, que é o mesmo Deus, ou um nome, outro nome dado ao Deus Baal. E nesse contexto você vai ver que esse falso Deus que era adorado pelos arameus era o Deus do vento, da chuva e da tempestade, também conhecido como Adad Rimon. Era tido como o maior dos deuses sírios. Uma curiosidade acerca desse Deus é que os adoradores de Rimon criam que quando as plantas secavam, era porque o Deus Rimon tinha morrido. Então eles passavam por um período de choro por causa da morte do seu Deus. Era um engano, era um engodo. O que é importante aqui é destacar o pedido de perdão desse homem para Eliseu. Por quê? Porque ele, que outrora ia com o seu rei para o Deus Rimon para adorar, agora ele está dizendo o seguinte: no meu ofício, na minha profissão, eu vou precisar continuando ir lá para o templo do Deus Rimon, porque o rei vai para lá e ele, para se ajoelhar, tem que se apoiar em mim. Mas ele está dizendo algo para Eliseu: mas agora eu entendi que o Deus verdadeiro está em Israel. Nesse tempo o conceito não era de um Deus para todas as nações. Nesse tempo o conceito era que o Deus era específico de Israel. É por isso que ele pede para levar terras para lá, de lá de Israel para Damasco, para que ele levantasse um altar lá para o Deus de Israel, com a terra de Israel, por causa desse conceito que tinha de um Deus cultural, de um Deus exclusivo. Então ele diz: mas agora eu sirvo a esse Deus, a esse Deus. Que Deus me perdoe quando ajoelhar, porque o meu coração e a minha mente, a minha alma não estarão mais adorando ao Deus Rimon. Sabe o que está acontecendo aqui no coração de Naamã? Uma decisão por exclusividade na sua adoração. Fale para mim, uma decisão por um Deus único, pessoal, exclusivo. Sabe o que era a coisa mais comum no tempo antigo? Preste atenção: as pessoas adorarem vários deuses. Sabe uma coisa que é muito comum hoje no Brasil? Nós temos vários deuses. Temos o orixá tal, o santo tal. Deixa eu te falar, Deus hoje está te chamando para te dizer que só tem um único Deus capaz de fazer a sua história ser uma história plenamente, completamente restaurada. Convite de Deus hoje para você, querido, para um processo, preste atenção, genuíno de restauração, que é o processo de Deus. É que você saia daqui dizendo hoje: Deus, o meu processo de restauração, minha vida toda, eu entrego ao Senhor, como Naamã fez, hoje eu farei. Eu quero terminar com a última lição, que está na parte A do versículo 19. Olha lá. Agora é hora de voltar para casa, limpo nas 3 dimensões, restaurado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Deus vai completar isso. Versículo 19 diz que então ele diz que o Senhor perdoe o teu servo por isso, né? Por voltar lá e ser apoio para o meu rei. E aí vem assim: disse Eliseu, vá em paz. Fala comigo: vá em paz. Deixa eu falar para você, viver o processo divino de restauração vai lhe dar algo além da sua cura física. Vai lhe dar a sua paz. Paz. Shalom. Fala shalom. Você sabe que shalom, essa palavra, ela é usada de uma maneira comum para a gente cumprimentar as pessoas em Israel, né? Shalom. É muito comum, mas a palavra na sua plenitude quer dizer algo muito mais profundo. Não quer dizer apenas, preste atenção, apenas ausência de guerra. Paz não quer dizer apenas isso. Shalom não quer dizer.
Shalom é uma palavra que, quando você vai para a raiz da palavra shalom, você pega as 3 palavras que formam, que são a raiz que dão a palavra shalom. Ela significa, sabe o que? Completude. Significa o que está acontecendo no coração de Naamã. Você não vai voltar para casa, meu filho, só com a cura física. O Eliseu está dizendo para ele: vá em paz, shalom. Você está voltando para agora de forma completamente restaurada por Deus. Entende o que é um processo genuíno de restauração? É isso. Essa história me inspira. Inspirou você? Ela te convida a isso? Eu quero orar. Nós oramos para que Deus nos ajudasse a discernir o nosso processo. Ela envolve a parte de Deus, mas você viu que envolve a nossa parte, o processo. Poder Deus tem para fazer toda a obra em você e em mim, mas eu preciso me submeter ao processo. Preciso olhar para o lado, deixar Deus usar a menina sem nome, meus soldados. Eu preciso andar 40 quilômetros, eu preciso me submeter ao que Deus tem. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus, é no tempo de Deus. Mas, querido, eu posso fazer e confiar. E no final das contas, eu vou voltar em paz para casa. Eu quero orar hoje com você. A pergunta é: olhe para o seu processo, veja onde você está hoje. Será que você está vivendo um processo genuíno de restauração? Um processo de Deus? Ou você está tentando fazer o seu processo? Não tenha medo do processo dele. Eu quero te convidar hoje a definir exclusividade da sua vida para Jesus. Para de frequentar isso, aquilo. Você já entendeu, o lugar não cura você, é uma pessoa, é Jesus. Se você está fazendo trabalhos espirituais aí para espíritos, para orixás, para hoje abandona isso, porque Jesus é poderoso para fazer algo que ninguém pode fazer na sua vida. Dê o seu coração por completo para Ele. Quero convidar a igreja a ficar em pé. Nós vamos orar hoje. Eu quero orar hoje por pessoas que estão aqui e que precisam de cura espiritual, física e emocional. Nós vamos começar pela cura espiritual. Quero convidar você a fazer o que esse homem fez: desprezar qualquer outro Deus na sua vida. Às vezes o Deus que a gente segue somos nós mesmos. Às vezes o nosso eu está no lugar que é o lugar que Deus deveria estar. Então hoje renuncia a isso. Diz: Senhor, eu quero abrir mão do meu eu. Não quero guiar a minha história mais. Não quero confiar em nenhum falso Deus. Eu quero confiar toda a minha vida a Ti, Jesus. Se você deseja hoje ter um encontro com Jesus, você vai ser curado aqui espiritualmente. Deus vai perdoar os seus pecados. Não importa o que você tenha feito, não importa mesmo. Ele vai limpar, lavar, curar, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Então feche os seus olhos. Quero convidar todos a fecharem os seus olhos. A igreja ora nesse momento por esse precioso tempo agora de salvação. Pai amado, o Senhor trouxe pessoas neste lugar aqui hoje para curar, para começar uma obra de restauração. Assim como Naamã, Deus pôde ser visitado pelo Senhor e pôde curá-lo fisicamente, o Senhor não o mandou de volta apenas com a cura física, porque havia curas mais importantes na vida dele. Ele precisava ser curado na sua alma, das mentiras e enganos que ele carregava, do orgulho, da presunção, da prepotência, mas há outras mentiras, há outras dores, há outros sentimentos. Certamente ele foi curado também ao ser curado da lepra, da sua vergonha, do seu desespero, dos seus sentimentos de indignidade, Senhor. Talvez haja pessoas aqui hoje também que precisando da cura, sentindo, ó Deus, tristes, abatidos, envergonhados, culpados, talvez por terem sido humilhados, talvez por carregarem enfermidades, doenças. Pai, nós não sabemos, mas hoje o Senhor está aqui, Jesus, para realizar a mesma obra.
Porém, a obra mais importante desse homem não foi nem a física e nem a emocional. Foi ele reconhecer que havia um único Deus, poderoso, capaz de curar definitivamente e de forma completa a sua vida. O Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que se manifesta em Pai, Filho e Espírito. O Deus que se manifestou como homem, servo, veio até nós, viveu entre nós sem pecado, mas um dia entregou-se por amor numa cruz, e o sangue dele nos purifica de todo pecado. Quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, o sangue dele nos redime, nos restaura, faz tudo novo. Nessa manhã, Pai, que o Teu Espírito Santo opere um milagre espiritual aqui. Se você está aqui nessa manhã e quer entregar a sua vida a Jesus e fazer dele o seu Senhor, único Senhor, exclusivo, o seu Salvador, aí onde você está, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus. Fale e confesse: Senhor Jesus, eu entrego toda a minha vida a Ti. Eu escolho definitivamente o Senhor como meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Eu coloco a minha fé no sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz, e que agora o sangue de Jesus me limpe de todos os meus pecados. Me receba, Jesus, hoje. Me receba, Deus. Me receba, Espírito Santo. Vem fazer morada em mim agora, Deus. Fale isso para Deus. Deus, vem fazer morada eterna em mim agora e cura a minha vida. Fale isso para Ele espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, de forma definitiva, Senhor. E eu irei testemunhar que foi o Senhor Jesus quem fez isso. Diga isso: eu irei testemunhar que foi Jesus quem fez isso. Não foi a Igreja Batista Monte Serra, não foi nenhuma pessoa, não foi nenhum pastor, foi Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré quem fez essa obra, e portanto ela será definitiva, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, amém. Quantas pessoas fizeram essa oração pela primeira vez? Levante a sua mão, por favor. Pode levantar a sua mão. Amém, 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 amém. Levante bem alto sua mão, sem nenhum medo. Amém. Quem está perto, dá um abraço nessas pessoas, por favor. Dá um abraço. Querido, me permitam, se for possível, eu gostaria de dar um abraço a vocês, em vocês. Se você puder sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu gostaria. Você que está perto, convida essa pessoa, vem com ela aqui. Nós vamos celebrar esse momento na sua vida. Nós vamos cantar essa música agora da bondade, e nós vamos chamar essas pessoas enquanto adoramos com essa canção. Você se move aqui, você se move aqui. Adore ao Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Te amo, Bem-vindo à família de Deus. pois Bem-vindo para viver o Tua processo de misericórdia glória a Deus. nunca falhou. Estou seguro em Tuas mãos. Do momento em que levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Amo Tua voz, Tu me guias pelo fogo, na escuridão Tua presença é real. Te conheço como Pai e amigo também. Tenho vivido
estamos diante de um Deus cujo amor é infalível. Nós vamos orar com essas pessoas todas aqui à frente, mas hoje eu vou fazer 2 outras orações. Essas pessoas aqui estão entregando a vida a Cristo Jesus. Dentre elas, Deus vai querer operar não apenas o milagre espiritual, também o físico e o emocional. Mas hoje nós vamos pedir para Jesus fazer curas físicas aqui entre nós e curas emocionais. Há pessoas nesse auditório que Jesus quer libertar de toda mentira, engano do inimigo. Você está carregando peso de culpas, de vergonha. Você está precisando ser curado na sua alma. Há uma voz que diz que você não pode nem acreditar em você. Eu quero dizer para você que em você não pode acreditar mesmo, porque nós somos perigosos. Mas quando nós entregamos a nossa vida e damos as mãos para Ele, Deus restaura a nossa vida. E Deus vai tomar você de novo e tornar você um homem, uma mulher verdadeiro, verdadeira, honestos, honestas, dignos de confiança. Dignos de confiança. Há pessoas aqui que precisam de cura física, estão passando por enfermidade. Nós vamos cantar essa música aqui, essa última parte, para que você se mova junto com essas pessoas. Porque nós vamos orar por curas físicas hoje aqui também, emocional. Então, à medida que nós cantamos essa parte da música de novo, vou pedir que você que deseja colocar sua fé em Jesus para curar você, também emocionalmente e espiritualmente, sai do seu lugar e vem. Nós vamos orar juntos. Agora preste atenção esse grupo que está aqui. Depois desse momento de oração, pode sair, pode vir. Vocês, eu gostaria que fossem para aquela porta lá. Lá para aquela porta, depois da minha oração, porque nós vamos orar de maneira particular com você. Isso, vamos abrir os corredores aqui para as pessoas passarem, para que nós possamos orar por essas pessoas. Isso, venha, venha. Se aproximem mais aqui, por favor. Vamos liberar os corredores aqui para as pessoas passarem. Isso, pode vir, pode vir, pode vir. Poderoso, incomparável, cujo poder dele é inquestionável e absoluto. Eu quero orar por essas pessoas que estão aqui com a igreja juntos. Com a igreja juntos. E todos vocês que estão aqui à frente, eu quero orientá-los nessa oração. Preste atenção. Todos vocês agora por quem nós vamos orar, eu quero orientá-los para como nós vamos fazer essa oração. Nós vamos dar um tempo. O instrumental vai tocar bem suavemente aqui. E a igreja vai começar a orar por vocês, com as mãos estendidas na direção de vocês. Mas preste atenção. Nós cremos que Jesus de Nazaré está aqui, tem poder para realizar uma obra em vocês, como realizou em Naamã. Só que é muito importante que vocês participem da oração agora. Como? Que vocês coloquem a fé de vocês agora completamente em Jesus de Nazaré. Que vocês, não é na força do pensamento, não é. É que vocês agora entendam que Jesus que está aqui pode realizar todas as coisas. Então comece a vislumbrar em fé a sua vida numa nova condição. Essa nova condição é o milagre de Jesus em você.
Essa nova condição é a cura que Jesus vai fazer. Essa visão do futuro é trazer à existência pela fé aquilo que só Ele pode fazer. Então, amado, eu quero que você feche os olhos agora, que você comece a ver a sua vida livre emocionalmente. Como você seria? Como seria você sem essa culpa? Como seria você restaurado por Jesus sem essa acusação, sem essas mentiras na sua mente? Comece a crer que Jesus pode libertar você hoje, querido. Como seria você curado agora aqui de toda a dor da sua alma? Como você seria sem essa dor? Como você seria sem essa enfermidade física? Se veja pela fé, querido, porque Ele pode realizar, Ele tem o poder para realizar, e se for vontade e propósito dEle, Ele fará isso para você agora. Igreja, ore por eles, clame a Deus para que o Espírito de Jesus agora opere aqui no nosso meio. Eu vou orar por você. Juntamente com a igreja nós vamos orar. Estamos com as mãos estendidas agora, como um sinal de que nós cremos que Jesus é quem vai estender as mãos sobre vocês. Pai amado, nós nos colocamos humildemente na Tua presença. Pai, nós agora nos apresentamos pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados. A Tua palavra diz que a oração de um justo pode muitos em seus efeitos, e a nossa justiça tem nome, é Jesus. Pai, nós não temos poder para operar milagres, restaurações físicas, emocionais nem espirituais, mas nós estamos diante da presença de Jesus de Nazaré. Nós estamos na Tua presença e as pessoas estão aqui colocando a fé em Ti, Jesus. O que nós pedimos agora, Deus, é que de maneira pessoal agora, pessoa a pessoa, Teu Espírito Santo possa ir tocando e curando e restaurando e trazendo à existência aquilo, ó Deus, que pela fé essas pessoas aqui creram que Tu podes fazer. Pai, nós pedimos que segundo a Tua vontade, o Teu propósito, pessoas aqui hoje sejam curadas fisicamente, que haja milagre neste lugar. Ó Deus, pessoas que estão sofrendo com enfermidades de todos os tipos, Jesus, nós pedimos a cura dessas pessoas, cura de câncer, cura de leucemia, cura de paralisias. Pai, nós pedimos cura do Senhor física sobre essas pessoas. Nós testemunharemos que é o Senhor quem está fazendo isso. Pai, nós oramos pelo Marcelo que está naquele hospital e pela Cláudia e família. Nós oramos pelo Ari, ó Deus, pela Asta. Nós oramos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, que não estão aqui. Pessoas estão aqui orando, representando seus familiares também. Mas lá onde essas pessoas estão, Pai, nós pedimos que o Senhor os visite e que venha uma cura do Teu poder sobre a vida dessas pessoas. E que essas pessoas, ao serem, ó Deus, curadas, elas possam testemunhar que foi o Senhor quem fez isso, Jesus de Nazaré. Pai, nós oramos agora pela enfermidade emocional. Pessoas que estão aqui, Deus, prisioneiras das suas emoções. Há pessoas aqui pensando em morte, em suicídio. E nós agora, Pai, declaramos a vida sobre essas pessoas. Repreende todo espírito de morte, Pai, agora. Nós repreendemos todo engano, mentira. Traz esperança, agora traz libertação de culpas, de emoções. Ó Deus, de toda voz maldita, Senhor, dizendo que essas pessoas não são dignas de confiança. Pai, restaura essas pessoas, tira a vergonha, tira a cura, a culpa, tira, ó Deus, a acusação. Deus, nós pedimos restauração emocional. Deus, pessoas que foram abandonadas, rejeitadas, humilhadas aqui, Pai, devolve a dignidade do valor delas, que não está em pessoas, está no Senhor Jesus. O nosso valor está em Ti, Senhor. Então que haja cura emocional aqui. Liberta pessoas da mentira, Deus, do orgulho, da presunção, da arrogância. Assim como Naamã, torna essas pessoas humildes, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos a cura do Senhor, física,
palavras de Deus para vocês que estão aqui são as mesmas do profeta para Eliseu. Vá em paz. Shalom. Você entendeu? A obra dele é completa, amado. É definitiva. É definitiva. É completa. Creia nisso. Fala para o teu irmão aí. Vá em paz, a obra dele é completa, é definitiva.